Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso, o mundo das crenças, dos símbolos e dos ritos. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um texto que se encontra no texto dentro do livro sagrado. No caso, para o cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia, e um texto, uma porção que se encontra em um dos evangelhos, Lembrando que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O texto que a gente vai fazer a exposição, na verdade 2 versículos apenas, 2 versículos, que é o versículo 12 e o versículo 13, se encontra em Marcos. Marcos, no capítulo 1, a gente está fazendo abordagens desse livro, o livro de Marcos. Inclusive, no vídeo anterior foi gravada uma introdução, uma introdução sobre o Evangelho de Marcos, que eu estava devendo, Até tinha comentado que gravaria uma introdução, e aí eu gravei no vídeo anterior. Mas também já fiz a exposição do capítulo 10 inteiro, No capítulo 1, eu já fiz a exposição do versículo 1 até o versículo 8, que traz a pregação de João Batista nas epígrafes das Bíblias. Normalmente todas traz essa epígrafe, ou a mensagem de João Batista. E no texto, no outro vídeo, eu falei sobre o batismo de Jesus, o versículo 9 ao versículo 11 de Marcos, ainda capítulo 1. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tentação de Jesus, ou como eu coloquei o tema aí, Jesus versus Satanás, Mas antes eu quero trazer aqui para vocês trazer aqui para vocês uma ampliação sobre as doutrinas dentro desse vídeo, as doutrinas presentes dentro do texto, E para isso eu quero fazer uma indicação de uma obra, como eu venho fazendo. Normalmente eu faço uma indicação, em todos os vídeos eu venho fazendo uma indicação de uma obra, já que eu estou em casa e tenho acesso agora à minha biblioteca, que não estava tendo antes nos vídeos antecessores. Então eu quero fazer a indicação de uma obra antes da gente fazer a abordagem do texto, que é a Introdução à Teologia Sistemática, de Millard J. Erickson. Na verdade, é o resumo da teologia sistemática dele, que é bem volumosa, tranquilamente dá quase 3 dessa introdução aqui, Eu não sei também se está com essa capa, porque a minha versão já é uma versão mais antiga, mas eu recomendo para você que gostaria de aprofundar as doutrinas, a partir da compreensão de como ela se desenvolveu e a partir das crenças, cristãs, porque não é só um modo de pensar, uma corrente de pensamento dentro do cristianismo sobre as doutrinas. Existem as doutrinas, no entanto, compreensões que diferenciam um pouco, mesmo sendo a mesma doutrina. Então deixo para vocês essa recomendação, Introdução à Teologia Sistemática, Millard J. Erickson, editora Vida Nova. Então vamos aqui para o texto, Quando eu for expondo, a gente vai ler o texto, Como eu falei, Jesus na parte anterior, os versículos anteriores, Jesus, ele foi batizado, e ali nós temos a presença da Trindade. Eu abordei no vídeo anterior, então não vou abordar novamente. Para esse texto aqui, para esse vídeo, na verdade, essa exposição, esse estudo nosso aqui, dentro do cristianismo nós temos a ideia da batalha espiritual, E aqui nós poderíamos dizer que nós temos o ápice dessa batalha espiritual, que vai ser o Filho de Deus, com a dualidade de natureza, e Satanás, um anjo que se desviou do caminho.
Então, dentro desses dois versículos aqui, a gente encontra, na verdade, poderia ampliar para a eclesiologia, mas eu quero pelo menos três direto aqui. A angiologia, e aí dentro da angiologia nós temos os anjos caídos, né? Que no caso aqui entra Satanás. E aí tem uma obra aqui do Zacarias de Aguiar, muito boa, da AD Santos, que inclusive tem um capítulo que vai abordar só sobre isso, né? Os anjos maus. Deixa eu apresentar a obra para vocês. E tem um capítulo que vai abordar só sobre os anjos maus, né? Vai tentar abordar a queda, né? Que os dois textos que são utilizados são Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28, né? A atuação dos demônios ou a atuação maligna no Antigo Testamento, né? O motivo da queda, né? Que, por exemplo, os pais da igreja colocaram como tivesse sido o orgulho. E aqui uma coisa interessante, alguns separam a queda só de Satanás e a queda dos outros anjos, né, que vão se tornar demônios, né? E aí a causa exatamente se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, o versículo 2, né? Que aí os demônios caíram porque cobiçaram as filhas dos homens, mas é uma possibilidade aqui hermenêutica, né, interpretativa, de uma corrente, né, e nesse caso aqui os pais da igreja, né? Então aqui nós temos o motivo, possível motivo da queda de Satanás, né, o orgulho e a sua ambição. Ainda nessa obra você vai ver a menção dos demônios nas escrituras a partir do Antigo Testamento, né? E também que no caso do Antigo Testamento eles são um pouco mencionados. Nos evangelhos eles vão aparecer, né, de forma mais presente, e nas cartas paulinas vai se fazer referência, os textos vão abordar sobre a presença deles, né? Também ele aborda Satanás como o príncipe dos demônios, né? E as ações, quais são as ações, né? E nossa luta contra eles, finalizando esse capítulo. Então, manual também de teologia sistemática da AD Santos, de Zacarias de Aguiar. Então, dentro do texto nós temos, eu peguei essa obra para trazer exatamente isso. Nós temos presente três doutrinas, que poderíamos dizer assim, para se aprofundar e entender um pouco melhor o texto, que é a angiologia e a ideia dos anjos caídos, nesse caso Satanás, a pneumatologia, que nós vamos ver aqui de uma forma direta, né? Que a presença dos anjos aqui na tentação, eles no versículo 13 diz que os anjos o serviam, e a cristologia, que no caso aí é a pessoa de Cristo, no caso a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo na tentação. A gente já vai explorar isso aí, os dois versículos, e a cristologia, que é a pessoa de Cristo, né? E no caso a sua natureza, né, humana e divina, né? E nós vamos entender um pouquinho também por que ele foi tentado e por que ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Também vamos entender isso aí. Então vamos lá, né? Vamos começar com a introduçãozinha, né, sobre esses dois versículos, né? Então os dois versículos, como eu falei, relata exatamente a tentação de Jesus, traz o local, foi no deserto, e também o tempo, que foi logo após ou imediatamente após o batismo de Jesus. Esse evento aqui, do qual a Bíblia está tratando, nesses dois versículos, mostra exatamente aqui uma preparação, né, de Jesus, né, uma preparação espiritual de Jesus, antes que ele inicie o seu ministério. No próximo vídeo a gente já comecei a estudar, que a gente vai abordar o chamado já dos discípulos, né, dos primeiros discípulos de Jesus, é assim que é a epígrafe aqui. E a tentação, né, essa tentação aqui para Cristo foi exatamente um tempo de prova, como também
do seu fortalecimento, né? Onde Jesus aqui enfrentou as tentações. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos que ele não traz, ele não descreve elas, como no caso Mateus e Lucas. A gente vai aprofundar já isso. Então, mas Jesus ele sai vitorioso dessa batalha, né? Batalha espiritual entre Jesus, o Filho de Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, e também Satanás, né? O líder dos demônios, né? Então nós vamos ver essa batalha. Mas antes eu quero, como sempre faço, quero trazer aqui para vocês algumas citações de alguns teólogos de linha reformada sobre essa passagem, sobre esse tema, né? João Calvino, ele diz o seguinte: a tentação de Cristo no deserto nos mostra que ele foi provado em todas as coisas, à semelhança de nós. Nós vamos abordar isso aqui mais à frente, né? Mas nesse caso aqui, Cristo tinha um diferencial, ele não teve pecado, né? E aí, sua vitória, a vitória de Cristo sobre essa tentação, vai reafirmar exatamente sua divindade e sua missão redentora. É isso que diz João Calvino. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: Jesus enfrentou o tentador em um terreno árido, né? Se a gente fosse fazer o paralelo da tentação de Jesus no deserto para a tentação de Adão, né? Lá no Jardim do Éden. Mas aqui nós temos um terreno árido, longe das distrações do mundo, né? E aí Lutero diz, mostrando exatamente que a verdadeira batalha espiritual é travada no íntimo, né? No íntimo do coração. Ulrich Zwingli diz o seguinte: no deserto, Cristo nos dá um exemplo de como resistir às tentações, através da plena confiança em Deus e da rejeição das promessas vazias de Satanás, né? Que nos faz cotidianamente, para que, assim como desviar Cristo do propósito salvífico, nos desviar exatamente do caminho da santificação e da glorificação, que é o objetivo dele. John Connox, ele diz o seguinte: a solidão de Cristo no deserto retrata a nossa necessidade de momentos de afastamento e contemplação para vencer as provas e manter nossa fé forte. Você vai ver que os autores eles trazem essa ideia da gente ter um momento ali, um momento de afastamento, e vários outros líderes religiosos de outras religiões que surgiram também tiveram esse momento ali, como por exemplo Siddhartha Gautama, o Buda, né? Teve esse momento de reclusão. O próprio Maomé também teve esse momento de distanciamento, de reclusão para esse momento da sua espiritualidade, né? Então você vai ver que é comum dentro da religiosidade, do mundo religioso, né, que os seus adeptos têm esse distanciamento temporal para uma reflexão. No caso aqui nós temos um embate entre o próprio Jesus e, como o texto descreve, Satanás. Teodoro de Beza ele diz o seguinte, né, para a gente finalizar as citações sobre o texto: os 40 dias de tentação são uma alusão às provações de Israel no deserto e ao jejum de Moisés e Elias. Nós vamos também citar isso aqui mais à frente, ligando Cristo de forma explícita à história redentora de Deus. Então é isso que diz Teodoro de Beza. Vamos começar agora nos versículos, né? Vamos para os versículos aqui, já fizemos essa introdução e as citações. O versículo 12, você vai ver que ele, aqui o foco aqui do versículo 12 vai ser a condução de Jesus ao local da tentação, e isso através do Espírito Santo, né? E o versículo diz assim: imediatamente o Espírito o levou para o deserto. Aqui, em algumas versões, tem logo após. Aqui na minha Almeida século 21 diz imediatamente. Então, logo após ou imediatamente vai depender da versão, né? Agora, o que isso demonstra? Esse logo após, né? No caso aqui está fazendo referência ao batismo, né? Aqui demonstra exatamente uma urgência de uma mudança de cena de forma sequencial, como é o caso que Marco traz a sua abordagem, né? Então,
uma urgência nesse movimento que vai ser contínuo exatamente no ministério de Jesus a partir do Evangelho de Marcos, indicando o seguinte: o que indica isso aqui? Indica que após o batismo, né, não vai haver demora, mas o próximo passo já seria a ida de Jesus ao deserto, a partir do Evangelho de Marcos. Na continuação do versículo, nos diz que o Espírito levou para o deserto. Em algumas versões diz o Espírito impeliu, né? Essa palavra, né, impeliu, no grego, né, ekbalei, ele vai sugerir exatamente uma força, né, uma força robusta, no caso, e decisiva. Aqui não é uma sugestão do Espírito para Jesus ir, não é uma sugestão branda, mas ao contrário, aqui a ideia aqui é de uma ação exatamente poderosa do Espírito Santo, guiando Jesus com um propósito claro, que no caso aqui nós sabemos que era passar por essa tentação, né, ali, provação, para conduzir Jesus ao fracasso na sua missão, que é salvar a humanidade, né? Também esse verbo aqui, ele é usado, né, em outros textos, para descrever a expulsão de demônios, né, indicando exatamente o que eu estou dizendo, que é a ideia de uma força intensa e irresistível, né, dentro dessa sincronia trinitária, né, triunno, né, é bem complexo quando a gente fala da trindade, né, mas trindade não é uma ideia de triteísmo, três deuses, mas de um único Deus, né, de um único Deus, mas que são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois a gente vai gravar uns vídeos fazendo referência a compreensão da Trindade, todas as suas variações, e talvez depois a gente aborde cada uma das formas de pensamento que para o cristianismo é considerado heresia. No caso para a ciência da religião, a gente não compreende, não traz essa ideia de heresia, né? A gente dialoga como uma forma interpretativa religiosa sobre, nesse caso aqui, a mitologia, não a ideia de verdade, mas de uma narrativa escrita, no caso aqui, a Bíblia, né? E os outros textos escritos também seguem essa mesma linha, não necessariamente só o cristianismo, mas qualquer outra religião. Então aí a gente parte desse caminho, né? E aí o texto, na sequência do texto, ele vai dizer o seguinte, né? Nós já falamos imediatamente, e a ideia aqui é que logo em seguida, após o batismo, o Espírito Santo impeliu, aqui nós abordamos a questão da palavra, né? E aí ele traz o local onde seria realizada a tentação, que seria o deserto, né? E aí o deserto aqui, normalmente, ele é identificado como o deserto da Judéia, né? Que tem as suas características próprias ali, né? Como, por exemplo, árida, montanhosa, desolada, né? E ali que fica entre Jerusalém e o Mar Morto, né? E qual seria a significância, né? Então, a significância aqui é exatamente histórica e espiritual no contexto bíblico, né? Já que o deserto ali o deserto traz a ideia de um local de retiro, prova e até mesmo de encontro com Deus, né? De encontro com Deus. Essa é a ideia mais ou menos aqui do deserto. Então nós temos o local e as suas características, né? E também já exploramos o tempo, que foi imediatamente. Quem o vai levar é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Aqui, no caso, na minha versão Almeida, século 21, diz o Espírito só. E aí nós chegamos ao versículo 13, que é o versículo da tentação. Aqui na versão a King James diz assim: ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos abordar esse versículo aqui em partes, né? Primeiro, aqui a ideia, a parte do versículo que diz ali esteve 40 dias, né? E aqui o significado do número 40, né? E aqui nós podemos dizer o seguinte, que o número 40, né, tem um significado, por exemplo, de prova, purificação, preparação, e nós podemos tirar isso de três eventos específicos. Primeiro,
né, os 40 anos que Israel vai passar no deserto. Você vai ver isso, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 16, o versículo 35, que diz assim: os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã, né? Quando eles saem, no caso do Egito. Também os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, né? Êxodo 24:18 diz: Moisés entrou na nuvem e foi subindo no monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E ainda outro exemplo foi os 40 dias, né, que Elias ele jejuou enquanto viajava para o Monte Horebe, né? 1 Reis 19:8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então, nós vemos que tem tem um significado, né, o número 40 para o povo, para o judaísmo, como também nós podemos trazer de exemplos e explorar a partir do cristianismo, né? E aqui, no caso de Jesus, é a provação e também foi a preparação dele, né? No caso de Jesus, ele ficou 40 dias no deserto, né? E nesse caso aqui, um tempo de intensa preparação, onde ele se preparou exatamente para passando por a tentação, né? E aí ele vai ser testado e fortalecido exatamente para a sua missão. Então aqui nós temos esse significado. Aqui na segunda parte ainda do versículo, né? Então nesse caso que ele esteve no deserto 40 dias, nós já trouxemos o significado dentro desse contexto do número 40, né? Usando Moisés, usando Elias, usando o próprio povo no deserto e o próprio Jesus, né? E aí o texto diz: sendo tentado por Satanás. Aqui nós temos a tentação. E aqui nós já entramos dentro de uma das doutrinas, né, que é a questão da cristologia, né? E aí aqui vale ressaltar exatamente a humanidade de Jesus. Então, aqui nessa humanidade nós vamos ver que ele enfrentou provações como um ser humano. O diferencial dele, assim como no batismo, você dá uma olhada aí no vídeo sobre batismo que eu já falei sobre isso, é a ausência de pecado. Mas o autor aos Hebreus, né? Ninguém sabe se foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, né? Se dizem que foi ele, mas ninguém não se ressalta isso de forma afirmativa. Diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, né? Então, por que Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito? Porque ele passou pelas mesmas dificuldades, as mesmas adversidades que nós passamos, no entanto, sem cometer pecado. O texto também traz aqui Satanás, né? E aí nós entramos exatamente na doutrina dos anjos, e em específico os anjos caídos, como eu mostrei na obra aqui de Zacarias de Aguiar Severa, né? Que é o Manual de Teologia Sistemática. E aqui nós temos exatamente o adversário, que é identificado aqui é Satanás, né? O adversário que vai tentar aqui desviar Jesus do propósito, que é o início do seu ministério e o caminho até a cruz, né? Para corromper o plano de Deus. E você vai ver também que as tentações que Jesus vai passar, ele vai ter um sentido de direcionar, né? Vai direcionar ele exatamente para testar a fidelidade e se ele seria totalmente 100% obediente ao Pai, né? Nesse caso aqui, a Deus. O Evangelho de Marcos, ainda aqui dentro dessa parte sendo tentado por Satanás, nós temos aqui, nós não temos Marcos não descreve os tipos de tentações que Jesus passou, então ele não descreve detalhadamente. Mas Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11, ele vai descrever.
e Lucas, no capítulo 4, versículo 1 ao 13, eles vão mencionar a quantidade de tentações das quais Jesus passou, já que nós estamos abordando aqui os evangelhos sinóticos. Nesse caso, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? E aqui foram 3 nos evangelhos. Eu não vou explorar elas de forma detalhada porque, como eu disse, como eu venho fazendo, não está aqui. Então, estou explorando só o texto de Marcos. Mas foram 3, né? Transformar pedras em pão, né? Pular do pináculo do templo e conquistar todos os reinos do mundo, né? Essas foram as propostas que Satanás fez para Jesus. Ainda que dentro do texto nós temos uma parte bem interessante que sendo tentado por Satanás, estava com as feras, né? Então aqui, né, os animais eles trazem um simbolismo, né? Por exemplo, o primeiro simbolismo que traz aqui é a questão do perigo e a hostilidade, né? Já que esses animais vai ter exatamente essa amplitude, né, de que se estava com animais selvagens ali, logo Jesus ali ele enfrentava perigo, estava ali no local que ele podia ser atacado, né, e exatamente no local onde ele estava sozinho, que seria o deserto. Então nós temos a ideia de hostilidade dos perigos exatamente enfrentado por Jesus no deserto, né, e isso também vai conectar Jesus à realidade da vida, né, num ambiente ali desolado e cheio de perigos físicos, né? Já que o texto deixa claro que ele estava aqui com as feras, né? Alguns estudiosos, né, eles trazem a ideia aqui, ainda dentro dessa parte aqui, com relação ao simbolismo dos animais, de uma nova criação, né? Então ele diz o seguinte, que a convivência ali pacífica de Jesus com os animais selvagens poderia simbolizar uma antecipação da harmonia da nova criação, né? Com a paz, onde a paz prevalecerá. No entanto, também Deus poderia ter... aqui o texto não diz que se ele foi atacado, houve uma tentativa de ataque a Jesus, o texto não diz isso, né? Pelo menos esse texto de Marcos aqui, onde a gente está estudando, ele não deixa isso claro. E nós temos também o exemplo de Deus fechando a boca dos leões, no caso de Daniel. Então, ele foi levado pelo Espírito Santo, né, para o local onde ele foi tentado. Então, Jesus, ele estava guardado, e também o texto ainda traz no finalzinho, e os anjos o serviam, né? Aqui nós temos exatamente a assistência divina, né? Que seria exatamente o serviço dos anjos, né? Apesar ali da sua tentação e solidão ali, inclusive com animais selvagens, Jesus estava sob os cuidados divinos, né? Então, nesse caso aí, essa parte aqui vai trazer exatamente o serviço angelical, né? Onde nós vamos ter, vai se enfatizar aqui, vai reafirmar exatamente a divindade de Jesus e também a aprovação de Deus sobre sua missão, né? Deus aprovava. Então ali nós vemos que Deus ali conduz os anjos como para promover ali a sua proteção, e poderíamos dizer assim, mas o texto não deixa claro aqui. E também o que o texto deixa claro é que os anjos o serviam. Como também aqui traz a ideia também de conforto, né? Tanto de conforto como de sustento, né? Os anjos, nesse caso aqui, ele servindo a Jesus, né? Indica que eles trouxeram ali conforto, né? E sustento após as suas provações, né? Ali a tentação de Jesus diante daquela situação de Satanás e do ambiente um ambiente hostil com animais selvagens, e um ambiente, como nós vimos, né, bem de reclusão existencial, de solidão ali, né? E isso já havia também, essa parte dos anjos, né, servindo, já havia acontecido também. Trouxe aqui até um exemplo, né, que é o exemplo de Elias, né, quando Elias estava fugindo de Jezabel. 1 Reis, no capítulo 19, versículo 5 até o 7, diz assim:
depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasa quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e come, pois a sua viagem será muito longa. Então nós temos aqui já a ideia da ação angelical no serviço, nessa parte aí, e nesse caso aqui em específico, na vida do profeta Elias. Então acredito que nós exploramos esses 2 versículos, né? Todas as partes deles, né? E aí cabe aqui agora a gente trazer algumas aplicações para nossas vidas, né? O que nós poderíamos, a partir dessa reflexão, aplicar nossas vidas, né? Como cristãos, no caso, eu sou cristão, né? E o que nós poderíamos trazer de lições para nossas vidas? A primeira delas é a preparação espiritual, né? Então, assim como Jesus Cristo, né? Às vezes nós como seres humanos, precisamos de momentos, né? De momentos de preparação espiritual, né? O que muitas vezes os crentes, eles não têm esse momento, a intensidade da vida, a preocupação somente com as coisas desse mundo, né? Os impedem de tirar esse momento para se prepararem, né? Para as adversidades espirituais, dos quais muitas vezes eles não estão preparados, como também a própria provação, né? No caso aqui, como no caso de Jesus, né? E aí, muitas vezes, né, nós precisamos separar um tempo, por exemplo, para oração, jejum, né? E leitura da palavra, né? Que nesse caso aí, toda essa amplitude de meios de graça que o cristão pode alcançar, né? Ele vai fortalecer exatamente a conexão do cristão com Deus e também preparar para os desafios futuros que nós, como cristãos, vamos enfrentar com certeza, sem sombra de dúvida, né? E um outro ponto é com relação a enfrentar as tentações, né? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele vai nos ensinar exatamente a enfrentar as tentações e ele vai nos dar o caminho é a fé e também a dependência exclusiva de Deus, sem olhar para o mundo e permitir que o mundo possa fazer um acordozinho com o mundo, para que o mundo te ofereça ali um meio de você não passar pela tentação. E Jesus, ele nos traz aqui a ideia para que nós enfrentamos essa tentação com fé e nos colocamos sobre a dependência de Deus, que com certeza nós vamos chegar até o final, né? E aí nós aqui podemos também nos inspirar na resistência de Jesus, né? E aí buscar o suporte, né, espiritual na palavra. Nós vamos ver lá no sinótipo de Mateus, por exemplo, Jesus usando a palavra, está escrito, né? E também tendo momentos de afastamento do mundo, como eu já fiz referência a isso. A terceira aplicação é entender, o cristão precisa entender que Deus está presente nas suas provações, né? E que mesmo quando, e muitas vezes é assim que nós nos sentimos diante das provações, sozinhos, abandonados em nossas lutas, né? Mas é preciso entender que Deus, ele vai providenciar o suporte, assim como ele fez com Jesus. O texto diz, né, os anjos o serviam. Então Deus vai nos providenciar para nossas vidas o suporte para que nós possamos enfrentar, né? Então, nesse caso aqui, de forma específica, né? Da mesma forma que os anjos, eles aqui simbolizaram a ajuda divina disponível para Jesus, também está disponível para nós em momentos exatamente de adversidade, né? Isso não quer dizer que a gente vai botar uma cadeira dentro da igreja lá e dizer que é para o anjo sentar. Não tem a ver com isso. E o quarto ponto, para a gente finalizar, é a ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que levou Jesus para o local da tentação. E nós vimos aqui a palavra impeliu, ou imediatamente nós vimos aqui o significado, né? Que não foi algo assim, não era a ideia de algo muito democrático, mas algo sincretizado, não sincretizado, mas algo ali bem organizado, né? Do qual Jesus, ele
passaria de uma cena para outra, né? Para a realização dos propósitos de Deus em sua vida, né? E o Espírito Santo o conduziu diretamente para lá, né? Então o Espírito Santo em nossas vidas, partindo aqui do texto, do que aconteceu aqui no texto, ele vai exatamente também nos guiar pelos caminhos que Deus deseja que sigamos. Isso aqui é interessante. Não é pelos caminhos que nós queremos, mas o Espírito Santo vai nos guiar pelos caminhos que Deus deseja que sigamos, né? E isso especialmente aqui, pegando esse exemplo aqui da tentação de Jesus em tempos de provações. E o cristão, ele passa por provações, né? Que dera olhar para a vida de Jó. Recomendo que você leia, se você não é cristão, que você leia o livro de Jó e você vai entender sobre isso de uma forma mais profunda, né? Que Deus muitas vezes nos conduz a passarmos por tempos de provações, né? Jó, o próprio Abraão, o próprio povo no deserto, né? Porém, o povo muitas vezes fracassou, né? Fracassou em obedecer a Deus, fracassou em confiar em Deus, né? E que nós possamos não sermos reprovados, mas aprovados por Deus diante das provações que Ele possa nos conduzir, né? E lembrando que nós temos todo esse suporte, né? O suporte do Espírito Santo de Deus, tanto nos conduzindo quanto nos guardando. Então é isso, mais 2 versículos, né? Já chegamos a 36 minutos, vamos parar por aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, né? 12 versículos só, e nós demoramos todo esse tempo para fazer a exposição. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like, porque isso aí vai valorizar o canal e vai fazer com que o YouTube faça a indicação do vídeo para outras pessoas. Deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso ao mundo religioso, nesse caso aqui a Bíblia, e em especial o segundo evangelho da Bíblia cristã, que é o evangelho de Marcos, já que para o judaísmo nós não temos evangelho, mas somente a Torá, né? Os judeus não aceitam o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, né? E assim sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco sobre esse texto, em especial a tentação de Jesus. É isso, e que o bom Deus possa vos abençoar.